Vivemos grande parte das vezes à procura de soluções para aquilo que nos incomoda ou rouba a saúde. E queremos respostas rápidas para reduzir a ansiedade, encontrar o suplemento perfeito para o foco, o melhor alimento para o nosso cérebro, respostas rápidas para emagrecer. Mas depois não pensamos naquilo que vem antes. Subestimamos muito o impacto que a água tem na cura de muitas das nossas maleitas físicas, mentais e emocionais. Células hidratadas garantem o bom funcionamento dos nossos órgãos. E quando isso não acontece, o que é que surgem? Dores na lombar, irritação, um cansaço extremo, uma fome que é sede. E muitos de nós, porque eu também já estive aí desse lado, nem sequer equaciona que uma das principais causas tem a ver com a desidratação. Se eu beber água, significa que eu estou hidratada? Não necessariamente, porque muitas das vezes eu bebo água, mas continuo a sentir-me inchada e com sintomas de desidratação. E porquê? Porque a água que eu estou a beber não está a entrar dentro da célula. E porquê é que isso acontece? Porque eu tenho uma vida excessivamente ácida e muito pouco alcalina. Comer de forma regular e desmesurada aquilo que acidifica o estômago. Excesso de açúcar, excesso de café, excesso de refinados. Vida sedentária. Ainda que muitas das vezes de forma inconsciente alimentamos pensamentos tóxicos e depois não queremos mastigar as nossas emoções. E agora imaginem tudo isto num ambiente diário de cidade. Levamos poucos banhos de floresta e não há milagres. As células não respiram, as células ficam ácidas. Então o que fazer? Que hábitos eu devo ter para conseguir assimilar a água que eu estou a beber? A água que eu estou a beber está realmente a hidratar as células do meu corpo? Qual a quantidade de água que eu tenho que beber e com que cadência? Qual a altura mais importante do dia para beber água e porquê? O que a água ideal tem que ter? Sabem que o tema da água é um universo gigante e sempre que eu invisto o meu tempo a tentar entender mais e melhor este macronutriente e os benefícios que ele pode ter no meu corpo, surgem tantas tomadas de consciência que se torna muito mais fácil para mim implementar novos hábitos. E aquilo que eu desejo é que esta minha conversa aqui na Bela do Bem com o Rodrigo Ayub vos esclareça, por um lado, mas por outro que também vos inspire a cuidarem cada vez mais deste mundo que é nosso, que é finito e que merece ser estimado. Só quando entendemos, só quando nos passam conhecimento, é que nós estamos disponíveis para implementar a mudança. Olha, Rodrigo, estou tão bem aqui à tua beira. Está gostando? Eu estou a adorar estar aqui em casa. Muito obrigada por nos receberes em casa da tua tia Zeza. Minha tia, minha família. Em Gafanha. Café do Carmo. Maravilha. Não é paz? Sabes que nós hoje estamos aqui para falar do tema da água. Vamos falar de hidratação. Mas não é só a água que contribui para a nossa hidratação, para a nossa felicidade. É também um conjunto de hábitos e de rotinas que nós podemos implementar no nosso dia. E só o facto de estar aqui e estarmos a escutar o silêncio, eu já me sinto a hidratar, me sinto a energizar. E aqui faz parte da minha estratégia de relaxamento da vida. Vir para cá, ambiente familiar, cheio de natureza em volta, frutas, né, do quintal, e a gente aqui volta a fazer aterramento. E aqui a gente está cercado de água por todos os lados, né? Caveiro é a Veneza portuguesa, é água para todos os lados. E um ambiente perfeito para falar de água, né? Que do lado é a Ria de Aveiro, do outro lado tem um mar. Estamos aqui, água é o que não nos falta. A água é um macronutriente fundamental à vida, 70% do nosso corpo é água, é ótima porque limpa toxinas, transporta nutrientes, é uma dádiva da natureza, como tu costumas dizer. No entanto, é um macronutriente muito subestimado ainda pelos portugueses. Pelo mundo inteiro. O mundo subestima realmente a maior parte da nossa composição corporal. Você falou, 70%, numa criança, 80%, 85% é água. Tanto que a criança, quando tem uma diarreia, muitos vômitos, a mãe até se preocupa, leva para o hospital, que meu filho pode morrer. Porque aquela criança, ela é quase tudo água. À medida que a gente envelhece, a gente desidrata. A gente vai envelhecendo, a gente precisa cada vez mais de água. E os nossos sensores de sede vão diminuindo. Então a pessoa vai ficando mais hidratada ainda porque a percepção da sede diminui. Você não pode esperar ter sede para beber água. E sabe qual é o órgão que tem menos água? A gordura. Gordura não gosta muito de água, né? Então a gordura tem mais ou menos 10% de água. Quando a pessoa já tem alguma idade e tem excesso de peso, é mais hidratada ainda. Só que a pessoa acha que não é importante beber água, é um macronutriente
provavelmente o mais importante da sua vida. 99% da célula é água. As pessoas às vezes podem não pensar que o grande problema, e as pessoas podem curar-se, digamos assim, hidratando-se e bebendo água, porque muitas das vezes uma dor de cabeça, uma irritação, uma dor na lombar, causa um incómodo tão grande nas pessoas e muitas delas não têm a noção que isso tem a ver com a falta de água e desidratação. Se você beber água certa, muitas dessas mazelas aí que você falou, elas são curadas. Dores articulares, umas dores inespecíficas, cansaço, Falta de energia. físico e mental. Estou muito esquecido, estou com cansaço mental, não consigo render. Água. O cérebro precisa muito de água. A circulação, né? O nosso sangue é quase 85, 90% de água. Então, se você está desidratado, o sangue, né, vai circular de uma forma menos otimizada, né, com mais concentração e menos volume. Então, cansaço, dores, uma indisposição inespecífica. Né? E outro fator que me parece muito importante. Pode falar. Uma fome que é sede. Exatamente. Não Os é? sensores de fome e sede, eles se confundem muito. A fome emocional, o querermos comer, isso pode estar associado a uma falta de água. Pode ser sede. No hipotálamo, o centro da saciedade e o centro da sede, eles estão muito relacionados, muito próximos. Então, muitas vezes, a sua sensação de fome, na verdade, é sede. Porque muitas vezes quem fala isso é o gordinho, né? Cheio de calorias e fala, eu tô com fome. Não tem fome. O seu metabolismo está travado. Aí você tem que ver o que está fazendo seu metabolismo ficar travado. Entendeu? É um carro que está cheio de gasolina, mas não tem o óleo que lubrifica. Às vezes, quando temos aquele gatilho para comer logo, querermos comer alguma coisa, antes de abraçarmos a comida, vamos abraçar a água e vamos desidratar com água. E eu sempre falo, é pilar a pessoa se hidratar o tempo todo e essa sensação de fome, na grande maioria dos pacientes, ou desaparece ou diminui consistente. Se nós deixarmos estes sintomas prevalecerem, que outras consequências podem trazer? Então, gera adoecimento, né? Você vai sempre favorecer o aparecimento de uma doença que você pode ter uma predisposição. Vou dar um exemplo, uma pessoa que tem uma família com problemas renais. Então, se você deixa seu corpo sempre desidratado e você tem uma tendência a ter uma patologia renal de família, você aumenta a probabilidade de ter, entendeu? Então, a corda vai arrebentar onde você tem mais, o elo mais fraco, né, do seu corpo. Vamos então perceber o que é que significa ter um corpo hidratado. Porque uma coisa é beber água, mas muitas das vezes nós estamos a beber água, mas continuamos desidratados. E vem aquela expressão que tu deves ouvir muitas vezes também em clínica, que é: doutor, eu bebo água, mas eu sinto-me sempre inchada. As pessoas sempre colocam tudo no mesmo saco. E existem águas e águas. Existe uma água que vai te dar a nutrição intracelular. É o que importa, é a água ficar dentro da célula. Na verdade, o nosso objetivo é hidratar a célula. Aquela água, quando você fala estou inchado, aquela água não está dentro da célula. Ela foi para o meio extracelular. Aí você tem que pensar, por que a água está saindo de dentro da célula, que é lá que ela tem que ficar? É lá que acontece os processos metabólicos, tudo isso que a gente está falando. É a analogia que a gente faz igual a um peixe no aquário, né? Você tem um aquário todo poluído, não sei o quê, o peixinho está doente também. Então a gente tem que ter o meio desintoxicado e a célula hidratada. E para isso existem os minerais. Eles têm a capacidade de colocar a água para dentro da célula. E aí é o que acontece muitas vezes, as pessoas elas estão com um déficit nutricional e déficit de minerais. Se a água não está a conseguir entrar dentro da célula, se a pessoa se sente inchada, deve-se ao quê? Não adianta beber água alcalina e ter uma vida ácida. Porque eu vejo as pessoas, né, tudo errado, e aí resolvi o meu problema. Vou comprar a água, não vou falar marcas, alcalina, porque é essa que vai resolver o problema. E aí o que acontece? Ela incha. Por quê? Porque ela está toda ácida, ela está toda errada, a água não fica dentro da célula. Para você ter uma noção, um corpo intoxicado, ele puxa a água para o tecido, porque isso é uma estratégia do corpo. E a água, ela dilui uma toxina. Então o corpo ele joga a água para onde tem toxina, mas aí ele tira da célula. E a célula é que devia estar ali sendo alimentada com a água. Então, não adianta beber água alcalina e ter uma vida ácida. E depois a célula não transporta os nutrientes, não hidrata os outros órgãos. E está tudo errado. E esta acidez no corpo, viver com isto é completamente insustentável. Qual é a causa desta vida ácida? A alimentação é um dos principais pilares. As pessoas não comem alimentos alcalinos, né? Alimentos naturais, saudáveis, comem processados, acidificantes. O que é um alimento alcalino, que acho que é importante as pessoas entenderem, e o que são alimentos ácidos?
Quando você fala do alimento ácido, o alimento alcalino, você está vendo o estado daquele alimento, mas o mais importante é a função que ele tem no nosso corpo. Então, um alimento alcalinizante fantástico chama-se limão. E o limão é ácido. Mas o limão, ele alcaliniza o nosso corpo, por quê? Porque ele é riquíssimo em minerais. Ele é riquíssimo em ácido cítrico, ácido málico, substâncias que vão ajudar a alcalinizar o nosso corpo. Um alimento altamente acidificante são as proteínas animais, principalmente se você come carne processada. Um enchido da vida. É um alimento que você pode comer de uma forma recreativa, mas não pode comer o tempo todo, porque ele acidifica o nosso corpo. O nosso sangue ele tem um pH entre 7,35 e 7,45 e não sai disso, porque se sair disso, isso é uma emergência médica. Mas para deixar o sangue assim, o corpo todo gera um estresse. Então você não mexe no pH do sangue, atenção a isso. Mas para ficar nesse pH, você dá uma série de alterações. Vou dar um exemplo. Se você começa a fazer muita coisa que acidifique o seu corpo, para alcalinizar, ele tem que roubar cálcio do osso e jogar no sangue, porque o cálcio ele é um buffer alcalino. Só que imagina, se você está fazendo coisa que acidifica muito, o seu osso está tirando o cálcio, ele vai deixar naquele nível, mas às custas de um sacrifício. Realmente o corpo é uma dádiva da natureza, porque o sangue tem essa capacidade de se manter alcalino, mas se nós tivermos e colocarmos alimentos ácidos lá para dentro, ele vai ter muito mais trabalho. Dá mais trabalho. E vai ter que roubar a outras partes do nosso corpo. Exatamente. Maravilhoso. Para além da alimentação, o que é que também contribui para intoxicar o nosso corpo? Sedentarismo, atividade física, né, é um pilar de saúde numa pessoa. Assimilar emoções negativas, má qualidade do sono. Má qualidade do sono. E é curioso porque quantas e quantas vezes, e até comigo, e partilho agora aqui também com as pessoas, tenho uma alimentação equilibrada, estou a praticar atividade física, estou a descansar bem, mas muitas das vezes eu estou cheia de retenção de líquidos. E isso muitas das vezes tem a ver com as minhas emoções que não estão a ser digeridas, ou tem a ver com os meus pensamentos, que eu não estou a promover pensamentos mais saudáveis aqui nesta minha cabeça, e depois isto tem outras consequências no meu corpo. E eu acho que ainda há aqui outro ponto que contribui para estas pernas às vezes andarem inchadas e para este edema, que é falta de banhos de floresta. Ah, com certeza. O contato com a natureza é uma das coisas que mais vai desintoxicar e alcalinizar e, como você quiser, ionizar o seu corpo. Verdade. Porque isso é pilar intransponível. Vives também em ambientes citadinos? Vais muitas vezes a Lisboa, estás muitas vezes no Porto, mesmo em Aveiro estás sempre no centro. Então como é que tu consegues promover alguns banhos de floresta no teu dia-a-dia? Então, olha... É um desafio, mas a vida é feita desses desafios e desses equilíbrios. É arrumar... O que é que fazes? Na hora do almoço, eu saio para pegar sol e vou andar ali na Ria de Aveiro. Quando eu estou em Lisboa, vou andar no parque, aquele parque Gulbenkian. Em dias bonitos, ou até dias longos agora, com primavera e verão, não sei o quê, final do dia eu vou para a praia. Vou andar na areia. Sabe que andar na areia, a gente massageia a planta do pé, a gente ativa vários pontos ali do shiatsu, etc. Isso é um relaxamento, é uma massagem. Então, eu faço isso com a regularidade que eu posso. É uma prioridade na minha vida. É sair, fazer essas coisas e fim de semana vem pra cá, olha, vou abraçar aquela árvore. Claro. E vou, né, teu abacateiro que está ali atrás. O abacateirozinho que está aqui, eu vou conversar com ele. Eu acho que isto é mesmo quando nós começamos a ter prazer do impacto que um banho de floresta tem no nosso bem-estar, eu acho que é muito mais fácil nós sermos consistentes. E ainda há 3 dias estive só em contacto com a natureza, a fazer praia, a ler, a caminhar, a andar, e eu vou-te dizer, eu andava sempre inchada das pernas. Passou? Não, é que passou. Quando vives em equilíbrio, o corpo consegue se adaptar. O problema é sempre o excesso. Claro. Se você tem uma vida, como a gente chama, vida alcalina, se você tem a vida toda certa e de vez em quando você acidifica um pouco, né? De vez em quando você faz uma saída da sua rotina, isso não tem problema nenhum. Claro. É o contrário. E lá está, nós podemos beber café, nós podemos até ingerir um açúcar refinado excepcionalmente. Qual é o impacto, e começamos agora pelo café, como é que o café pode ser maléfico para o nosso corpo e causar uma grande desidratação? Isso aí só vai ser se você beber em excesso, café errado e fora de hora. Se você beber uma pequena quantidade, e aí isso é um pouquinho individual, tá? A gente tem uma capacidade de metabolizar a cafeína, e algumas pessoas têm mais do que outras. Você tem que sentir a sua. Se começou a beber, se começou a sentir ansioso, não sei o quê, baixa essa dose. Mas aí tem a ver também com a qualidade do café. Por exemplo, gamas como a arábica é uma qualidade de café que tem menos cafeína do que a robusta. Porque, na verdade, o café tem um monte de coisas maravilhosas, né? O problema do café é um antinutriente que ele tem, que na verdade é um inseticida das plantas, que chama-se cafeína.
A cafeína é usada pelas plantas para afugentar insetos. Ele é um estimulante do nosso sistema simpático. O café é um estimulante. E o excesso de simpático, ele é uma das coisas que desidrata o nosso corpo. Então, se você estimula muito o cortisol, você vai acabar sobrecarregando essa via e pode gerar mecanismos de desidratação. Cada xícara de café que você bebe, você tem que beber um copão d'água. Porque assim não tem jeito, você vai perder mais água. A gente perde em média 2 a 2,5 litros de água por dia. Então você tem que repor essa água. Se você bebe muito café, você tem que repor mais. Claro, tem que depois Álcool é a mesma compensar. coisa. Já ouviu falar que você beber um copo d'álcool depois logo bebe um pouquinho de água? Já ouviu falar? Até diminui, nunca ouviu falar nisso? Diminui a possibilidade de você ter uma ressaca depois. Ah, é? Isso é uma boa dica. Estratégia para você. Aí agora vai querer beber muito. Bebe um copo de vinho, depois logo a seguir você bebe um copão d'água. Sua chance de ter ressaca, dor de cabeça é muito menor, porque pelo menos você está hidratando seu corpo. O álcool é muito desidratante. Álcool, café, quando consumimos, mesmo não sendo em excesso, já sabemos como é que podemos compensar com a quantidade de água. E o açúcar? Mesma coisa. A mesma coisa. Também há pouco dizias que com a idade nós vamos tendo menos percepção da vontade que temos de beber água. E vamos ficando mais hidratados. Por isso que a ressaca é cada vez pior. Quando nós nos permitimos a consumir álcool em excesso, nas férias, por exemplo... Sim, faz parte. Faz parte. Vamos, depois desse excesso, fazer um intervalozinho de jejum. E nesse intervalo de jejum maior, enche o corpo d'água. O jejum e a hidratação é restaurador. Que é para a água voltar a entrar na célula. Exatamente, para tudo voltar, o trem voltar para o trilho. Parece-me a mim. Olha a pombinha ali. Ai, tá sempre ali vem, aparece um animal, não sei se você reparou. Sempre vem, aparece alguém. Na conversa do jejum, um pássaro ficou... Eles querem saber. Eles querem saber. Eles estão a gostar da Porque conversa. a pombinha bebe água também, tadinha. Então deixa vir. Deixa vir. Pode saber da água, pombinha. Agora que já percebemos a importância da hidratação e da importância de mantermos um estilo de vida alcalino, vamos então focar-nos naquilo que é a água. Parece-me importante falar daquilo que tu mais falas diariamente em relação ao tema da água, que é a altura do dia em que eu não posso mesmo deixar de beber água, que é logo pela manhã. Hidratar o nosso corpo assim que a gente acorda é fundamental, tipo como se você fosse para limpar esses resíduos todos que foram ao longo da noite sendo acumulados no processo de limpeza. Se você vê, a gente acorda de manhã com a urina concentrada, né? Sim, concentrada. Concentrada. É o boca corpo seca. Boca seca, corpo desidratado. Porque à noite a gente transpirou, a gente respirou, tudo isso gasta água, a gente produziu saliva, nosso metabolismo todo usou água. Então a gente precisa repor, porque o seu corpo utilizou muito dele ao longo da noite. Então, acordar de manhã e beber água é o maior hábito mais importante de todos que uma pessoa pode imaginar em relação à hidratação do corpo. Acordou, beber, sei lá, pelo menos 500 ml. 500 mililitros. De uma água de qualidade. De uma água de qualidade. Qual será então a quantidade de água que cada um de nós tem que beber? É diferente, mas aí, por exemplo, você pode ter uma necessidade quase igual à minha, porque você treina muito, você corre muito. Então, o seu gasto diário com transpiração, com atividade física, né, com gasto metabólico, isso tudo vai gastar água. Em média, o que a gente fala? 1 litro para cada 25 quilos. Você pode calcular mais ou menos assim, 1 litro para cada 25 quilos. Você tem 50, teria que beber 2,5 litros, mais ou menos. 2,5 litros, mas se calhar... Porque você corre muito, sei que é quase 3 litros. Mas se calhar no verão, pode como ainda desidrato mais... ainda tenho que beber um bocadinho mais. Você nota uma necessidade, você não vê que no verão você bebe mais? Não. Aliás, e é por essa razão que eu adoro comer de acordo com os alimentos da estação. Porque agora que é verão nós temos mais pepino, melancia, melão. Também é bom. É fantástica. É incrível, é uma dádiva, eu adoro essa expressão. A dádiva da natureza. Então é este balanço que nós temos que ter. É ter em conta o nosso peso, a nossa altura, a nossa atividade e a altura do ano e a época do ano que nós estamos. E a idade. E agora sim. Vocês nem estão falando de água, eu estou com a sede. Eu também estou cheia de sede, eu nunca bebi tanta água numa entrevista. Isso. Aí, falando de água, qual é a água ideal para nós bebermos? E a pergunta que vale milhões. E nós sabemos que uma água ideal tem que ser pura, antioxidante, alcalina hidrogenada e tem que ser mineralizante também. E eu gostava de esmiuçar cada um destes pontos. Perfeito, vou dizer. A água ideal é exatamente o que você falou. Pureza, que é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam. A água que sai da torneira sofre um tratamento. Muitas vezes esse tratamento é até excessivo, por exemplo, com excesso de cloro. Então por isso você não deve beber uma água da torneira. Porque a água da torneira ela tem
Por exemplo, excesso de cloro, a gente sabe que tem muito flúor, tem calcário, metais pesados. Então a água da torneira não é uma água pura? Não é uma água boa para se beber. A água pura é uma água que está livre dessas impurezas todas. Ela só não tem a parte microbiológica. Por isso é que é uma água potável, ou seja, Potável, pode ser, exatamente. é uma água que tu podes beber, mas não é uma água que está Pura. livre. Ela não é uma água que tem a pureza no seu melhor. Não recomendo água da torneira, de forma nenhuma. Então devemos procurar uma água que seja pura, mas também uma água antioxidante. Isso aí é outra coisa. Que é o quê? É uma água que ela ajuda o nosso corpo a combater uma coisa chamada estresse oxidativo, que é uma das coisas que envelhece. Uma das coisas que mais envelhece chama-se estresse oxidativo, que é um excesso de radicais livres. O que é radical livre? É um resíduo do nosso processo natural de respiração. O oxigênio, que é o que nos dá vida, ele, quando é utilizado pela nossa célula, ele tem um resíduo. É igual quando você usa o seu carro. No final não sai a fumaça? Quando você respira, o oxigênio vai ter uma fumaça, que são radicais livres. E tem muita gente que tem um excesso de radicais livres no corpo. Eu bebendo uma água antioxidante, ou seja, que é uma água que é alcalina e hidrogenada, ela ajuda a limpar os radicais livres que estão no meu corpo. O nome técnico disso chama-se ORP, que é o potencial de oxirredução. A água da nascente, uma água que você vai lá no alto do monte, quando ela está passando pela pedra, quando ela está na natureza, ela tem um ORP baixíssimo. Aí quando ela vai entrando no cano, quando ela fica estagnada numa garrafa de plástico, ela perde esse potencial de oxirredução. E aí ela fica com um ORP alto. E aí ela não é mais antioxidante. Pede energia e pede o seu poder. É uma água estagnada. E por isso é que não é tão benéfico nós bebermos a água da garrafa. Não é. Porquê? A água está parada, está morta. É água estagnada. E o perigo maior, num plástico. Num plástico. Que vai liberar fitalatos, bisfenol A, xenoestrógenos. São substâncias que hoje a gente sabe que são disruptores endócrinos. Interferem um pouquinho com o nosso funcionamento hormonal. Então, um dia não tem problema, né? Uma semana não tem problema. Uma vida tem. Uma vida tem. E uma água também tem de ser alcalina. A alcalina tem a ver com o pH da água. O pH neutro é 7. E 7 já é um pH bom para a gente consumir. A água ionizada, essa que a gente acabou de falar muito bem, ela tem normalmente uma tendência a ser mais alcalina, porque ela está muito rica em minerais. Porque na verdade é isso, a gente tem que tomar uma água bastante mineralizada. E vou dizer por quê. Sabe qual é a melhor água que existe na face da Terra? A água da fonte. É a água que está dentro do alimento. A água dos alimentos, ela já está ali mineralizada. Quando a gente come um alimento rico em água, né? Tipo você falou um pepino, a água ali ela está numa estrutura, num cluster fantástico para o nosso corpo assimilar. Essa água é que mais nos hidrata. Hoje as pessoas comem farinha, processados, tudo alimento seco. Tudo alimento para desidratar. Então você já entendeu que a água, quando ela é mineralizada, ela é ideal. Então normalmente a água mineralizada ela tem um pH um pouquinho acima do 7. Ela tem uma tendência à alcalinidade. Água alcalina demais não é bom. Se você ficar tomando o tempo todo água alcalina, que ela não seja mineralizada, ela pode fazer mal. Vou dar um exemplo. Pessoas que têm baixa acidez no estômago. Quando você come muito, fala, ai, estou empanzinado, que hoje eu abusei. Que água que você bebe? O que as pessoas gostam de beber quando elas estão encharcadas assim? Água das pedras. Água das pedras. Vamos fazer uma publicidade aqui. Sabe por que elas bebem água das pedras? Porque ela é um pouco ácida. A água das pedras tem um pH de 6. É por isso que as pessoas gostam de beber, porque ela ajuda a digestão. Mas por isso é que uma água alcalina não é o suficiente para termos uma água de qualidade, porque ela tem que ser... Isso é o que está na moda. Mineralizada. Se pudesse falar qual é a água ideal, é mineralizada ou ionizada. A água que tem muitos íons ou minerais, coisas que vão ajudar o seu corpo nesse potencial antioxidante e na hidratação intracelular. Os dois minerais de maior concentração na nossa célula é o potássio e o magnésio. Então você pega um alimento que tem alta concentração de potássio e magnésio, sei lá, por exemplo, como o limão, e você toma aquela água com um pouquinho de limão espremido, você está jogando água e minerais para o seu corpo. Olha que maravilha. Uma água tem de ser alcalina, uma água tem de ser mineralizada e se tivermos que pensar nos minerais que são essenciais e que têm que estar presentes numa água, é o magnésio e o potássio. Esses daí são minerais fantásticos para você restituir a água intracelular. E qual é o alimento que tem mais potássio e magnésio da natureza? Não é banana. Não é a banana. Não é, eu sei que não é. Como é que você sabe? Diz só a primeira letra. V. Verde. São os verdes. Os verdes. Os verdes. É o suco que a gente faz de manhã, o verde da sopa, o verde da salada. Isso você está colocando muito magnésio e potássio no seu corpo. Então se eu tiver que pensar na água ideal para eu beber, eu primeiro tenho que ter em conta
a água que está dentro dos alimentos, que essa água é uma dádiva, e outra água é a água que nós escolhemos colocar todos os dias, diariamente cá dentro, que tem que ser uma água muito mais do que alcalina e muito mais do que ser uma água pura, tem que ser uma água que seja rica em minerais e seja uma água ionizada, porque é essa água que vai ter a verdadeira capacidade de hidratar o nosso corpo. Por exemplo, a voa, ela tem essas características, né? É verdade, por isso é que a gente voa. Tá aqui, ó, exatamente. Não, mas é verdade, porque esta água, ela por um lado dá-lhe pureza, porque retira tudo aquilo que não interessa, mas depois injeta-lhe ali o mineral da vida, que eu costumo dizer, que é o magnésio, que ajuda a água a ficar lá dentro da célula. Exatamente. Eu acho que todos nós vamos ter mais em atenção a água que queremos beber e vamos estimar e não subestimar este incrível macronutriente que é a água. A água é a matrix da vida. Adorei. Pronto, assim terminamos esta entrevista. Muito bem, minha amor. Obrigada. Virginia. Obrigada. Foi muito bom. Virginia. Olha, a nossa. Um brinde aqui. Um brindezinho. Agora vamos voar. Aí. Malta, olha, perfeito. Chegou a malta. Beijinhos. Não, chegou a Podes...